Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. E tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações. É sobre um assunto que nós já temos ministrado, mas sempre Deus tem um aprofundamento maior sobre ele, que é sobre o nosso aperfeiçoamento. Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados, queridos. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecemos nosso Senhor, nosso Salvador, Deus não quer que nós sejamos como crianças. Deus quer que nós avancemos em maturidade. Deus tem para nós uma maturidade essa que não nos deixa ser abalados diante dos ventos, diante das tempestades. Porque, queridos, os ventos, as tempestades, os rios, elas vêm contra nós, só que Deus nos chamou para estarmos firmes. Não importa a quantidade, importa a intensidade com a qual nós nos firmamos em Deus, nos firmamos naquilo que Ele tem para nós, um propósito. Querido, se você consegue governar o seu interior, você vai governar qualquer coisa. Amém. Então, Deus quer que você seja firme a ponto de não ser levado por ventos. Em Tiago, ele fala assim, ao homem que tem pensamento dobre, tem duplo pensamento, ele é comparado a um homem, comparado à onda do mar que é levada pelo vento de uma parte para outra. Mas nós não somos como a onda. Deus não quer que nós sejamos assim, que o vento nos leve para onde a circunstância está nos levando. Nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos pela fé. A fé é o Espírito Santo que precisa nos guiar. E o Espírito nos guia em paz. A Bíblia diz, em paz sereis guiados. Agora, a paz não tem a ver com a ausência de circunstâncias difíceis. Não tem a ver com a ausência de problemas. A paz tem a ver com a pessoa que habita em você. É Jesus, o príncipe da paz. Porque quando Ele está com você, o barco pode balançar, a tempestade pode ser forte, as ondas do mar podem se enfurecer contra a sua vida, mas quando Ele está com você, você vai fazer igual a Ele, vai dormir nesse barco em meio às tempestades. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O avanço que Deus tem para nós é você ser maduro e íntegro a ponto de não ser levado pelas circunstâncias. Amém? Agora, isso precisa de você querer e crer, né? Não só crer, mas querer e crer para isso. E Deus tem isso para nós. Deus quer isso. Deus nos chamou para isso. Deus não quer uma igreja de crianças. Deus quer uma igreja de pessoas maduras. Pessoas firmes, pessoas constantes, em que a sua palavra é uma agora, é a mesma depois, ela continua. Amém? E isso é muito importante, queridos, porque se você consegue estar firme numa palavra, naquilo que Deus tem te dado, queridos, não importa a circunstância, você sabe que essa palavra ela tem um destino certo de cumprir e prosperar por aquilo que ela foi enviada. Assim a palavra é como uma semente. Nós já temos falado bastante a respeito da parábola do semeador. E como que essa semente é eficaz para dar fruto? Entende que a semente contém tudo o que você precisa para frutificar. Nós vimos no livro, na Epístola de Colossenses, quando a Bíblia diz que o Evangelho, que é a semente poderosa de Deus, ela está produzindo fruto e crescendo. Deus quer que você receba essa semente, acolha essa semente, retenha essa semente com perseverança, porque certamente ela vai produzir frutos. Agora, a quantidade de fruto que você vai dar vai depender da vontade que você tem, o prazer que você tem, ou o querer que você tem de conhecer mais dessa palavra e mergulhar mais nela. É mais disso, sabe? É a necessidade de querer
conhecer mais. Ontem nós conversamos sobre um pouco desse assunto. Às vezes nós podemos ler o Salmo 23 hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E passa um tempo, a gente repete esse salmo. E talvez em algumas mentes pode pensar, mas de novo eu vou falar esse salmo. Queridos, na palavra tudo é novo. Sempre vai ter algo novo. Porque depende da dimensão que você vai estar. Do lugar que você enxerga as coisas. Porque se você avançou e você foi aperfeiçoado, a palavra ganha um tom, vamos dizer, mais colorido. Um tom mais perfeito. Porque você está olhando uma outra dimensão. Porque tudo depende da dimensão que você está para enxergar as coisas. Sabe, hoje você está enxergando a luta como um gigante intransponível, um gigante invencível. Mas quando você ganha força pela palavra, pelo aperfeiçoamento de Deus na sua vida, você vai olhar e vai enxergar um anão. Aleluia. Você vai enxergar alguém de baixa estatura. Porque tem a ver com a força, com aquilo que a palavra fez na sua vida, a transformação que ela produziu em você. Davi, e quando eu falo de gigante, a gente sempre lembra de Davi, né? É um gancho que o Espírito Santo deixa para a gente. Mas é muito claro isso. Existe um numeroso exército de Israel ali que estava sendo afrontado. E no meio deles não havia ninguém que pudesse enfrentar aquele gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo, não do Deus morto. Entende? E Davi, ouvindo as afrontas daquele gigante, dizendo assim, manda um aqui para me enfrentar. Quem me enfrentar e me ganhar, o nosso exército perdeu. Mas se eu ganhar, vocês perderam. Então era esse nível de afronta, e eles estavam tremendo. Por quê? Eles não estavam aperfeiçoados. Até que um menino, porque a maturidade não tem idade. A maturidade tem intensidade, tem coração disposto a conhecer o Senhor. Um menino, talvez 14, 15, 16 anos de idade, que ouvindo as afrontas, ele disse assim, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Talvez essa palavra soa como um jargão, ou você esteja imaginando muito rasamente, mas quando ele diz quem é esse incircunciso, ele está dizendo o seguinte, eu sou circuncidado. Ser circuncidado, ele está dizendo, eu tenho uma aliança com Deus vivo. A aliança com Deus vivo me garante estar vivo também. A aliança com Deus vivo me garante proteção. A aliança com Deus vivo me garante eu vencer as batalhas. A aliança com Deus vivo me garante eu ser fortalecido por Ele e vencer as guerras. Ele diz, quem é esse homem incircunciso que não tem um Deus aliançado com Ele para enfrentar o exército do Deus vivo? Entende, queridos? A forma que Davi enxergava era muito diferente da forma que um exército inteiro de Israel enxergava. Porque tudo depende de como você enxerga Deus. Porque como você vê Deus, você naturalmente ou sobrenaturalmente vai se ver também. E Deus quer que nós nos vejamos como Deus nos vê. Eu penso que é muito ruim nós termos toda uma realidade espiritual disponível de Deus e nós não vivenciarmos e não estarmos vivenciando essas realidades aqui na terra. Essas verdades. Tem tantas verdades que Jesus estabeleceu para nós, queridos, que não tem a ver com religião, tem a ver com vida. Deus não quer que nós sejamos religiosos, Deus quer que nós vivamos. Deus não veio para nos dar religião, Deus nos dá uma vida. Amém. E essa vida não é a vida de Adão, não é a vida comum, não é a vida de Golias, é a vida de Cristo. Amém? E Deus quer que nós vivamos essa vida. Então, a partir do momento que essa vida está em mim, em você,
essa vida, ela vai certamente andar de uma maneira, viver uma maneira diferente, como nós chamamos, um modo digno do Senhor. Um modo digno do Senhor. E ser aperfeiçoado, queridos, Deus predestinou isso para nós. Eu vou ler aqui com vocês em Efésios capítulo 4, no versículo 11, a partir do versículo 11. Entenda que Deus começou uma boa obra em nós. Amém. Você pode dizer, Deus começou uma boa obra em mim. Deus começou uma boa obra em mim. Deus quer terminar essa obra. Agora, Deus é poderoso para concluir o término dessa obra, mas você entende que para Deus concluir essa obra, você precisa se entregar para que Ele conclua isso. Você precisa se apresentar para Ele. Você precisa se apresentar para essa edificação. E isso tem a ver com aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento que vai acontecer na sua jornada, você sendo aperfeiçoado. Sabe, igual quando o atleta lá está disponível, nós estamos na época de Olimpíadas, mas quanto treinamento que esse atleta, quanto suor, quanto tempo que ele se dedicou para aquela corrida. Não sei se ele já começou a mudar do atletismo, acho que não. Mas quantas corridas, quantos treinos que ele teve que se dedicar para que ele fosse aperfeiçoado todos os dias. Mas nós não estamos falando de uma corrida terrena, nós estamos falando de uma corrida celestial. Amém. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, é o modelo que Deus tem para a igreja. Talvez nós tenhamos um modelo na cabeça e a gente fica com aquela mentalidade na cabeça que a igreja é aquela que tem um padrão assim, com uma cruzinha em cima. Entende, queridos? A gente tem uma coisa que a nossa mente cria, uma imagem, mas quando Deus enxerga a igreja, enxerga pessoas, enxerga a vida, Ele não enxerga templos feitos por mãos de homens, Ele enxerga uma comunidade. Paulo fala de uma igreja que reunia uma casa. Por quê? A igreja são as pessoas, o corpo de Cristo são as pessoas. Ainda que o espaço, o local é muito importante, porque para nós nos reunirmos, nós avançarmos, temos uma melhor estrutura para podermos desenvolver o nosso crescimento, é o nosso quartel-general, né? Mas enfim, aqui ele diz aqui, ele mesmo, gosto dessa expressão, ele mesmo. Você gosta dessa expressão? Sim. Ele mesmo. Não foi eu mesmo, não foi você, foi Ele mesmo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, é o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para o desempenho do serviço, do seu serviço. Cada um de nós tem um dom de Deus pela graça para nós desempenharmos. E nós avançarmos e crescermos. E para que a igreja seja edificada. A verdade, o crescimento acontece na igreja. O dom, ele é aplicado em prol do corpo. O dom não é para te favorecer. O dom é para favorecer o corpo. Amém? Eu estou aqui exercendo o meu dom para ministrar. Eu sou favorecido, lógico, eu sou. Porque eu sou o primeiro que como diz o lavrador, é o primeiro a participar dos frutos. Eu sou o primeiro que ouço. Mas vocês estão ouvindo, estão participando do dom que foi compartilhado comigo para compartilhar com a igreja. Amém? E isso está ocorrendo um aperfeiçoamento. Nós já estamos sendo aperfeiçoados aqui agora, amém? Aí ele diz assim, olha, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, é que Deus visa, a edificação do corpo de Cristo, que acontece com o serviço de cada um, através do aperfeiçoamento. Aí ele continua, até que todos, veja que é o coletivo, cheguemos à unidade da fé. E por isso nós temos os grupos de unidade.
e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha como que afunila as coisas. A unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando você abrir a Bíblia, procure Jesus nas Escrituras. Você vai ver que cada vez que Jesus é aberto nas Escrituras, a revelação de Jesus transforma a sua vida. Tudo que nós precisamos é dele. Amém? Aí ele fala assim, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está falando de maturidade isso. Para que não mais sejamos como meninos. Você viu? Agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o menino, ele é facilmente levado para uma doutrina de homem por causa dos ventos que ele passa, por causa das circunstâncias que ele passa. Eu passei um vento, uma tempestade. Nossa, eu recebi uma palavra aqui na igreja, na Vivos com Cristo. Nossa, a palavra falou meu coração, abençoado, mas passei um vento. Aí eu procurei uma outra doutrina para que esse vento cesse. Entende? Mas a palavra que você recebe, a semente que você recebe, entenda, essa semente ela é perseguida. A parábola do semeador explica isso. Aquela semente que caiu num solo com pedras, é aquela pessoa que recebeu a palavra com alegria, mas vieram as tribulações por causa da semente. Se vem tribulações por causa da semente, a Bíblia diz, sabe o quê? Fiquem felizes. Porque você recebeu algo poderoso. Vamos trazer para uma forma natural. Saiu na sua foto lá que você ganhou na loteria. E botou lá na página e mostrou o endereço. O seu endereço. Você ganhou na loteria. Ó, fulano ganhou na loteria. Está lá na foto do jornal. Aí na rede social. Aí você vai ficar preocupado. Você vai pensar o quê? Vai vir um ladrão lá. Querer roubar aquilo que eu ganhei. Você está entendendo? É dessa forma. Mas a semente que você recebeu, ela é muito mais poderosa que qualquer outra coisa. Por isso que há tribulações e circunstâncias contra essa semente. E nós não entendemos por que passamos tais coisas quando nós recebemos a palavra. Aí temos dificuldade de igreja, dificuldade de participar de um grupo, dificuldade de tanta coisa que envolve o reino de Deus, a sua justiça, para que outras coisas sejam acrescentadas. Aí, nessas dificuldades, eu procuro as outras coisas. Eu procuro aquilo que deveria ser secundário, porque se eu busco o reino de Deus, se eu me envolvo com a palavra, eu creio na palavra, eu não estou dizendo que com isso você vai parar de trabalhar, parar de sustentar a sua casa. Eu estou dizendo que o seu coração precisa estar no reino. Seu coração precisa estar firmado com a justiça, com a palavra, com aquilo que Deus diz, com a salvação de vidas, com a realização da obra, com a realização do reino, com o crescimento da igreja. Seu coração tem que estar voltado para isso. E Deus vai fazer o quê? Ele vai acrescentando, 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 acrescentando. Vocês estão me entendendo, irmãos? E Deus quer uma igreja de gente madura. É lógico que muitos, para movimentar uma igreja, precisam usar de artimanhas, de métodos. E hoje métodos tem muitos e dão resultado. Amém? Mas, pelo que eu estou vendo na palavra, o melhor método é você crer na palavra, receber a palavra. É você andar por fé, você crescer em fé. Sabe, a palavra aperfeiçoamento vem do grego katartismos, que significa capacitação. Capacitação, treinamento. Esse é o catartismo. Eu creio que Deus vai nos fazer avançar como igreja para isso, para a gente ter capacitação.
capacitação dos irmãos, capacitação para que eles venham avançar, nos dá um seminário, algo que Deus tem preparado para nós, queridos. Sabe, e alguns verbos que acompanham essa palavra grega, catartismo, que levarão à capacitação, é restituir, preparar, examinar, completar, emendar o que estava quebrado e rachado, reparar, equipar, colocar em ordem. Sabe, é esse tipo de capacitação que acontece na medida que você vai sendo aperfeiçoado por Deus. Porque tudo isso vai fazer com que você esteja completo. Amém? Completo. Fiquei muito feliz por Deus estar revelando a palavra, o que é esse aperfeiçoamento. Entenda uma coisa, tem coisas que a gente lê na Bíblia e a gente não tem o entendimento na hora. E leva um tempo, às vezes, para se entender. A gente não tem que ter pressa, a gente tem que querer, certo? A gente tem que orar, Senhor, eu não estou entendendo isso. Me faça entender essa palavra melhor, me faça compreender isso. E o entendimento chega. E eu fico feliz que o entendimento dessa palavra tem chegado. Sabe, entende, quando fala de capacitação, nós somos aperfeiçoados para o desempenho do serviço. Sabe, hoje no mundo é assim, as pessoas que querem exercer uma profissão, elas precisam ser capacitadas para isso. Faz uma faculdade, faz um curso, um treinamento para exercer sua profissão. E as pessoas precisam se submeter a isso, certo? No natural, elas precisam se submeter a isso. Precisam estar envolvidas nesse treinamento, comprometidas com ele, com disciplina para isso. E não é diferente, queridos, no mundo espiritual, nós precisamos estar realmente comprometidos com a capacitação do céu, com o aperfeiçoamento que vem de Deus. Sim, vai visar o avanço do reino de Deus, mas o avanço do reino de Deus é o seu avanço. Quando você avança, queridos, o reino avança, você avança. Quando você cresce, o reino cresce, porque você é do reino. E pessoas que não são levadas por ventos, se você olhar e meditar lá, depois faz um dever de casa e meditar em Tiago, capítulo 1, você vai ler lá e vai falando assim, peça sabedoria a Deus, que a todos dá essa sabedoria. Mas peça, porém, com fé, porque se você não pede com fé, e se você duvida, você é semelhante à onda do mar, lançado de uma parte para outra. Não pense que esse homem vai receber do Senhor alguma coisa. Entende? Então, quando eu recebo maturidade, eu aprendo a receber as coisas de Deus. A maturidade te faz você receber aquilo que é seu por herança. Então, olha a importância de nós sermos capacitados e avançarmos e deixar de ser menino. Falar como menino, sentir como menino, pensar como menino. Mas na hora que vem a circunstância, vem a má notícia, o seu coração está firme. Seu pensamento é firme, o seu propósito é firme. Mas você tem que falar interiormente, eu preciso estar submetido a isso. Eu preciso de submeter a esse treinamento. Amém? E é essa submissão ao treinamento que nós precisamos compreender. Por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim, obedeçam aos seus líderes, em outras versões, aos seus guias, aos seus pastores, e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Então, se não houver submissão ao treinamento, à capacitação, ao pastoreio, não existe aperfeiçoamento. Por isso que a Bíblia diz, Efésios 4, eu acabei de ler, Deus concedeu uns como apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para o aperfeiçoamento. Porque entende-se que há um ministro, como nós falamos de Epáfras, lá na igreja de Colossenses, um ministro fiel que vai ministrar a palavra e vai ter o alvo, que é a lavoura, que é os santos que acolhem a palavra,
que se submetem à palavra. E na submissão à palavra vai haver o quê? Aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento vai fazer com que você se disponibilize para o reino. Eu quero servir. Eu quero avançar. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, entenda essa engrenagem de Deus para nós avançarmos. Mas é necessário a submissão. Agora, entenda, eu até registrei aqui, submissão significa estar debaixo de uma missão. A missão é o aperfeiçoamento dos santos. Você está aqui para ser aperfeiçoado, você tem que ter ideia, eu estou aqui para ser aperfeiçoado. Algo está acontecendo na minha vida, eu estou sendo transformado, está acontecendo coisa na minha casa, na minha vida, eu estou crescendo em maturidade, eu não estou aqui por acaso, não estou aqui simplesmente porque é domingo, eu estou aqui porque eu quero ser transformado. Amém. Louvado seja Deus. Por isso, queridos, eu preciso me esforçar diligentemente para preservar isso. Talvez muitas circunstâncias, ou algumas circunstâncias, aconteceram para alguns não estarem aqui. Mas talvez se alguns que não estiveram e não estão aqui, se esforçassem para estar, conseguiriam estar. Por quê? Circunstâncias param os meninos. Param o propósito. Param as pessoas. Porque elas não sabem definir suas prioridades, elas não sabem definir as suas crenças, os seus alvos, os seus objetivos centrados no Evangelho. Mas quando o seu alvo está centrado no Evangelho, tudo que você for fazer vai trazer benefício para o Evangelho. Amém, queridos? Amém. Deus nos chamou para sermos imparáveis. Amém. Queridos, eu olho para trás, quando é um testemunho para nós como igreja. Nós vimos todo sábado para cá. Nós não fomos parados com nenhum acidente. Nós não fomos parados com nenhuma festa de família. Nós não fomos parados com nenhuma circunstância. Sempre viemos aqui. Teve alguma vez que a gente veio adoentado para cá, mas não deixamos de vir. Entende? Isso é maturidade, queridos. Porque nós precisamos valorizar a semente. Nós temos que ficar inconformados em sermos parados, travados. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Com o apóstolo Paulo aconteceu. Ele falou: irmãos, estou afanado da sua presença. Eu queria muito estar com vocês. Mas Satanás me embarreirou no caminho. Eu não sei como é que foi essa barreira. Se ele foi preso. Porque era assim. Ele era perseguido. Se ele foi açoitado. Se ele estava preso em alguma circunstância. Não tinha cargo que nós temos hoje. Não tinha facilidades que nós temos hoje. E talvez as facilidades sejam os nossos maiores problemas. Tudo fácil. Aí vem a Alexa para piorar o negócio ainda. Alexa acende a luz. Alexa toca a música. Alexa faz isso. É tudo fácil, queridos. Mas só que nós não podemos estar acostumados com as facilidades desse mundo. Mas nós temos que estar decididos. Deu problema. Não tem jeito. Meu carro travou. Foi o André ali, né? O carro dele deu problema, a bateria semana passada. Eu vou de Uber. Deram um jeito, investiram para vir de Uber. Só que isso tem que estar decidido no nosso coração. Aconteceu, fulano, chegou uma visita em casa, traz a visita para o culto. Chegou a família, agora, vem família para cá. Mas não, não, queridos, não é isso não, queridos, sinceramente. Nós estamos falando de reino. Reino é para a gente, aí nós estamos falando de varonilidade. Porque nós estamos falando de algo que é muito mais importante. Entende? E assim tem que ser. A gente tem que romper com algumas coisas. A partir do momento que você coloca prioridades, querido, você vai ver que você se torna imparável. Se a prioridade no reino, querido, o reino vai te acompanhar. Os anjos vão te acompanhar, porque esse homem tem prioridade. Imagina, eu como embaixador dos Estados Unidos. Você vai lá na embaixada dos Estados Unidos, vai no consulado americano, lá no Rio de Janeiro. Vai lá, os soldados que estão lá são dos Estados Unidos.
Não é do Brasil, porque eles não confiam assim totalmente. Estão no território que não é deles. Mas a provisão dos Estados Unidos, os recursos são de lá, a língua é de lá, a cultura é de lá. Mas se tiver algum embaixador lá que não está nem aí, entende? Se tem alguém de lá que está displicente com aquilo que ele não é reconhecido. Mas tem certeza que se o embaixador de lá vai na rua, os guardas estão lá junto. Estão sendo acompanhados. O reino é assim, queridos. O reino é assim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o temor não é medo, mas é reverência, é reconhecimento que você não é da terra. É reverência, saber quem é você, que tem o reino que você representa. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, eu quero falar com vocês sobre o aperfeiçoamento que vem por meio da correção. Pois eu tenho que mudar aqui. O que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5? Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Talvez eu faça isso, a palavra de ânimo. Eu fiquei até assim. Não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Porque é natural, né, queridos? E agora, trazendo a repreensão, você vai corrigir alguém e a pessoa fica magoada. De repente, na correção que você está trazendo na palavra, você é taxado que está punindo, você é taxado que está fora da graça, mas a correção vai existir, queridos, dentro do reino. Lógico, sempre que nós vamos corrigir um ou outro, em alguma situação, é sempre com um espírito de mansidão. Como diz a Lina, a gente bate rindo. Mas muito com graça. Aí ele diz aqui: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem açoita como filho. Eu vou explicar depois essas palavras. Ele fala assim: perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, todos os filhos participam da disciplina. Não é exclusividade de um, é exclusividade de todos. Por quê? O propósito de Deus é que todos sejam aperfeiçoados. Então a disciplina vem com o propósito de você ser aperfeiçoado. Aí ele fala aqui, olha, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado? Eu acho que eu pulei, né? Ou voltei. Vale a pena falar de novo. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual. Aqueles pai espiritual só existe um, é Deus, amém? Ele é pai porque nós somos pai espiritual porque nós somos espírito. Deus é espírito e nós temos a mesma natureza dele. Nós somos espírito e Deus é pai dos espíritos. Aí ele continua falando aqui, olha, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Então, quando que eu vivo? Quando eu me submeto ao Pai celestial. E o viver aqui não é o viver humano, é o viver celestial. Não é o viver comum, é o viver de Cristo. Existe dois tipos de viver. O viver adâmico e o viver de Cristo, o viver celestial. Um é da terra, outro é do céu. Aí ele fala assim,
Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Isso é maravilhoso. Você vai participar de quem Deus é. Aí ele continua. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, você tem que pensar nesse versículo. Mais tarde, no entanto, vai chegar o tempo em que vai produzir fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A paz, o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados na disciplina. A palavra que não está concordando com a justiça e a paz, está concordando com a disciplina com a qual você se submeteu. Amém? Agora, dentro daquilo que eu falei, que nós lemos aqui, o que significa a palavra disciplina? Vem do grego paideia, que significa treino, educação infantil. Daqui vem a palavra de pedagogo. Entende? Paideia. Ele vem aqui trazendo também, inclui treino e cuidado do corpo, correção de erros, contenção das paixões. Quer dizer, isso é um treinamento que você recebe. Agora, que eles entendam que isso não tem a ver com esforço seu. Tem a ver com a graça que você recebe para isso. Porque ninguém pode refrear suas paixões com o seu próprio esforço. Colossenses fala isso. Paixões não são refreadas em você dizer, eu não vou fazer, eu não vou tocar. Não. Tem a ver com você receber da fonte a força que você precisa. O treinamento de Deus envolve você receber a graça e você se apropriar dela para vencer o pecado, vencer as circunstâncias, vencer as dificuldades. Amém? Por quê? Você vai ver que esse treinamento tem a ver com você sair de uma posição de orgulho, está sempre querendo buscar exaltar os seus méritos. Eu fiz isso. É porque eu orei. Porque eu fiz aquilo. É porque eu jejuei. É porque eu... Entende? Não. Você tem que entender que as coisas acontecem porque Deus é bom, Ele te ama, porque a graça de Deus está te favorecendo. É reconhecer isso. Eu trabalhei, por isso que eu recebi isso. Não, queridos, Deus te deu força para trabalhar. Deus te deu sabedoria para lidar com algumas situações difíceis. Deus te deu discernimento. Você ia tomar uma decisão, tomou a decisão certa. Deus te guiou. Então, nós temos que pensar e atribuir toda a glória para Ele. Então, isso é maturidade. Maturidade, ele vem em você reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Você vê que não há mudança. Mas, queridos, entende que o Deus imutável precisa de filhos maduros e firmes e constantes para receber. Aí o Deus imutável está aqui. E você está aqui, com a mão para receber. Aí, de repente, vem o vento, você vem para cá, mas Deus derramou aqui. Mas se você está firme no lugar que Deus te plantou, no lugar que Deus te confiou, que a bênção vai ali. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus por isso. E a palavra castigo, é interessante. Castigo vem de mastigou, é essa palavra, que significa açoite, calamidade ou infortúnio. Quando você está passando por situações difíceis, situações de calamidade, situações ruins que vêm na sua vida, sempre você tem que olhar para baixo e ver se os seus fundamentos, você está firmado nos fundamentos
que Deus te confiou. Amém? Você tem que olhar. Porque tem muito a ver com fundamento. Eu estou passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade, não sei o que, um aperto. Queridos, reveja os seus fundamentos sobre como que você reconhece finanças. Se o seu coração está na finança, se o seu coração está no dinheiro, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Todos os males inclui todos os males. Então você tem que orar. Peraí, quem me sustenta, quem provê para a minha vida é quem? O que você faz com o sustento que Deus te dá? Com a semente que Deus te dá? Você come ou você planta? Ah, não está multiplicando, você está comendo semente, querido. O fundamento está abalado. Ah, está acontecendo isso. Reveja os seus fundamentos. Quem é sustenta a tua vida, queridos? Saber dar honra a Deus. A Bíblia diz, honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda e transbordarão os seus celeiros. Entende, queridos? Por isso que nós cremos no dízimo, que é uma forma de você honrar a Deus. Você recebeu tanto. Tira o 10%. Isso aqui é minha semeadura para o reino. Minha semeadura não. Isso não é semente. Não é apenas semeadura. A minha honra. É aquilo que não é meu. Senhor, é teu. É para o avanço do teu reino. Porque se você coloca assim, isso é meu, eu estou fazendo... Não, você tem que entender, isso não é meu, é dele. A partir do momento que você faz isso, você tirou o seu coração, você desprendeu as garras da avareza que está querendo prender suas finanças. Soltou, e Deus tem... Ele tem a ação de fazer com que as bênçãos cheguem nessa área. Entendo, queridos? Ah, coração, queridos. Isso é uma prática que eu tenho desde o meu início. Eu entendi isso, nunca mais parei de fazer isso. Eu não faço isso para querer recompensa, é para reconhecer. E, queridos, eu sei que eu sou abençoado. Está entendendo, queridos? O que chega às suas mãos, você tem que entender que Deus te abençoou. Isso é princípio de honra, queridos. Agora, entenda, existe o papel do pastor e ensina aos que estão sendo aperfeiçoados. Se os que estão sendo aperfeiçoados não se submetem àquilo, então o aperfeiçoamento não acontece. Sim ou não? Sim. Amém? Então, o que diz em Mateus, capítulo 7, versículo 24? Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, só ouvir, não, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... Caiu a chuva, transbordaram os rios, são calamidades. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Preciso estar estabelecido sobre fundamentos firmes. Porque, queridos, os ventos vêm contra todos. As circunstâncias vêm, mas o homem prudente, ele antecipa os fatos. Ele antecipa as circunstâncias. Ele não espera vir circunstância difícil para ele fortalecer sua casa. Oh, o rio veio, vou tentar agora cavar fundo. Está me entendendo, irmãos? Isso é sabedoria. É você antecipar os problemas. A Bíblia diz que revestivos de toda a armadura do Senhor para que possais resistir no dia mau. Então, quando o dia mau, eu estou revestido de quê? Da armadura. Agora, eu quero colocar a armadura no dia mau. Querido, se ela levou flechada, pá, 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 pá. É guerra para tudo quanto é lado. Cadê a minha armadura? Como é que eu boto? Como é que é isso? Não, querido, se você antecipou os fatos, você usou o capacete da salvação, você usou a couraça da justiça, um cinto da verdade, embraçou o escudo da fé, estava lá com a espada do Espírito. Aí as circunstâncias estão acontecendo. E Deus está querendo o quê? Te corrigir os fundamentos. A correção está vindo. Entende? E eu preciso o quê fazer?
perseverar nesse tempo de dificuldade. Isso é submeter ao treinamento. Amém? Fala assim, eu vou me submeter ao treinamento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, eu já compartilhei aqui com vocês, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de... Aqui, na versão aqui, grande alegria. Já fala sorrindo, assim, grande alegria. Passardes por qualquer tipo de provação. Você vai falar assim, grande alegria. Aquele sorriso sem graça. Mas, queridos, quando você tem a revelação que você se apropriou da palavra de Deus, e você sabe que essas tribulações estão vindo para te tirar da sua posição, você se alegra. Você se alegra. Porque você sabe que depois da aflição, sempre tem uma glória destinada. Sempre que passar por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? Maduros e completos. A ação completa da perseverança. Eu falo que perseverança não tem prazo de validade. Não tem tempo para acabar. Você vai sempre perseverar. Enquanto você está perseverando, por causa das tribulações, você vai sendo o quê? Aperfeiçoado. Você vai amadurecendo. Sabe, nesse tempo de aflição, de provação, queridos, tem uma coisa que acontece conosco, que acontece com todo mundo. Você prova das suas fraquezas. Você prova dos abalos. Você passa por temores. Porque você precisa rever os seus fundamentos para ir para um lugar inabalável e confiar apenas em uma pessoa. Confiar no Senhor. Confiar nele. Vem uma circunstância, eu vou confiar nele. Ele é minha rocha firme. Como já falei, maturidade vem de você confiar que o Senhor é tudo o que você precisa. Ele provê, Ele cuida, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que te ajuda. Eu tenho uma palavra que veio quando eu vim para cá, a gente mudou para cá, a gente veio sim, bem pela fé para cá, mas tem uma palavra que nós guardamos no nosso coração, que diz assim, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Pelo que diga confiadamente, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me poderá fazer os homens? Eu te pergunto, para você refletir, quem é o seu ajudador? Entende? Quem é o seu ajudador? Reconheça-o, honre-o, adore-o, entende? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, falta só mais 2 horas de palavra, tá, irmãos? Faz parte do treinamento hoje. Amém. Eita glória. Edu até se ajeitou na cadeira assim. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, fala assim, Ele mesmo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem faz isso? Ele mesmo. Por quê? Se você olhar o contexto anterior, ele está falando dos irmãos que passam pelos mesmos sofrimentos, passam por ansiedades, mas você deve resistir firme na fé,
porque é certo que esses sofrimentos vêm sobre todos, mas você resiste firme na fé, confiado, você é justificado pela fé, você é abençoado por Deus, você está sob firmes fundamentos. Então, esse tempo de aflição vem sobre todos, vem com todos, mas entende, o Deus de toda a graça está presente, queridos, para suprir a sua vida, suprir em todas as áreas da sua vida. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo, 25, 27, fala assim: para vencer, nós estamos falando de treinamento, para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que as impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, a nossa maior luta, queridos, a nossa maior batalha é a batalha da fé, é você ser edificado no Senhor, para confiar nele, estar maduro, você estar sob firmes fundamentos, você estar estabelecido no Senhor. E na hora da circunstância você está firme. Você está firme. Agora, como que somos aperfeiçoados? Eu não vou abrir os versículos aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, porque eu acho que já passou de 1 hora. Paulo, ele fala com os Gálatas, ele chama a atenção dos irmãos Gálatas. Ele diz assim: Gálatas insensatos, quem fascinou a vocês? Vocês receberam o Espírito. Vocês receberam o Espírito quando ouviram a palavra da fé. Eu desenhei para vocês Jesus crucificado, a obra do Calvário, tudo que Ele fez por você, como vocês estavam nele, sendo crucificados com Ele, mortos com Ele, o velho onde vocês lá, e vocês creram, receberam o Espírito começou a aperfeiçoar a vida de vocês, e agora vocês, tendo começado no Espírito, agora vocês querem ser aperfeiçoados no esforço próprio de vocês? Isso está em Gálatas capítulo 3. Aí ele dá uma citação, ele traz um versículo, a verdade o versículo foi posto depois, mas ele fala algo que diz assim: aquele que vos dá o Espírito e opera dunamis em vós, a palavra é milagres, dunamis, ele faz porque vocês obedecem os mandamentos ou porque vocês ouvem a mensagem da fé? Quando você está ouvindo a palavra, o Evangelho, as boas novas, o que se tem no Evangelho? A justiça que foi feita por nós. Jesus foi feito pecado no nosso lugar. Eu me tornei sua justiça. Quando você ouve essas revelações de Cristo, há um operar do Espírito Santo. Há uma transformação que é silenciosa, mas poderosa. Amém? Silenciosa e poderosa, que acontece em nossas vidas. Agora, nós precisamos nos submeter a ouvir a palavra. Nós precisamos ter diariamente essa manutenção da fé. Batalharmos pela nossa fé. No esboço vai estar, mas eu coloquei algumas práticas, porque como nós estamos falando de treinamento, tem que ter algo prático para nós. Queridos, ore constantemente no Espírito. Eu não fui batizado, busque isso. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba esse dom. A Bíblia diz que quem crê em Jesus falarão novas línguas. Falarão porque crê em Jesus. Então fala: Senhor, eu creio em Jesus e isso é meu. Eu posso falar em outras línguas. Você já postou disso. E quando você recebe, você tem que orar constantemente no Espírito, porque você ora a vontade de Deus e é edificado. Ouça diariamente o Evangelho. Ouça constantemente, queridos. Medite na palavra constantemente. A Bíblia diz que o homem que medita na palavra dia e noite é comparado à árvore que é plantada junto aos ribeiros de águas.
que dá o seu fruto na estação certa. A sua folha não murcha. Você vai ver que o envelhecimento dessa pessoa vai ser retardada. Não é retardada de loucura, não. É retardada porque de atraso. Vai haver juventude para essa pessoa. Vai haver força para essa pessoa. Porque ela está meditando naquilo que é eterno, que é incorruptível. Então, se você tem essas práticas, esse treinamento, queridos, diário, você tem que ter disciplina para isso. A disciplina é sua. Porque você decide, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero avançar. Eu quero parar de ser menino. Eu quero avançar em maturidade para receber e andar em tudo que Deus tem para mim. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Eu tinha mais uma meia hora de palavra aqui, mas por misericórdia, alguns irmãos eu vou... Amém.